estou aqui hoje com um amigo que a gente não se conhecia pessoalmente, né? O Paulo Amato, lá do Guarujá. Eu conheci o Paulo na internet há uns 3 anos atrás. E o que me chamou a atenção foi a generosidade dele de sair de um local de conforto para socorrer alguém que estava passando um perrengue danado numa Phantom, se eu não me engano, 29. Não, era uma 30, era um barco maior, uma 38. Eita! A gente tinha, no meio da pandemia, estávamos pernoitando numa praia. A pandemia também em São Paulo, assim como o Rio fechou tudo e tal, mas nós tínhamos um barco na água e a gente podia sair para navegar. Então a gente saiu em uma praia, não tinha o que fazer, né, só corrigindo rapidinho, eu sou de São Paulo, o barco ficava no Guarujá, nós estávamos no Guarujá fazendo a nossa quarentena lá, e aí estávamos numa outra praia pernoitando, porque não mudaria nada a gente ficar em quarentena na marina ou na praia. E aí, numa noite, veio um pedido de resgate de uma embarcação que estava fazendo uma travessia de Bertioga indo para Santa Catarina, não lembro se era Floripa ou era Balneário, enfim, ia fazer uma travessia longa. A gente falou, pô, mas à noite, num dia desse, no meio da comprado um barco, não tinha foi isso? acabado de comprar o barco. Sem experiência, né? E a pandemia tirou todo mundo do mar, então não tinha mais ninguém navegando, né? Tava difícil ter alguém para ajudar o cara. E é isso. A gente tinha que ir, nós éramos os únicos que estavam ali, né? Óbvio que a gente ajudaria em qualquer situação, mas às vezes você consegue gerenciar uma pessoa que está mais perto, né? Os grupos de WhatsApp ajudam muito isso. Pegar um cara que está mais perto, ajuda o cara ali e tal. A gente estava longe dele, mas só tinha gente na água. Então, nós vamos. Aí, já que a gente vai, vamos filmar, né? Mostrar qual que é a realidade. Isso foi em que ano, Paulo? Foi 2019? Foi 20. Foi 20. Da pandemia mesmo. Exatamente. Foi onde eu assisti a primeira vez e comecei a ver teus conteúdos, e aí fiquei fã, como a maioria das pessoas, né? Porque teus conteúdos, eu falo sempre o seguinte, ele é diferenciado porque você fala de coisas que ninguém fala. Por exemplo, uma atracação, como você chegar numa ilha. Aí eu achei aquilo interessante, os mínimos detalhes, principalmente para mim. Eu fui comprar barco primeira vez em 2016. Aí na pandemia eu vendi. E aí eu passei de seguir para aprender alguma coisa, né? E aprendi, porque realmente teu conteúdo é muito bom. A gente procurava mostrar, só pode cortar de novo, um amigo nosso, Beto Toledo, que tem um canal Sail Around the World de vela. E tinha muita gente de vela que fazia mais ou menos o que a gente fazia. A gente fez uma viagem junto com eles, eu vi eles coletando imagem e tal. Eu falei, pô, não tem ninguém que faz isso de lancha, né? E aí esse Beto Toledo falou assim, o que a gente tem que colocar no canal para ter verdade é o que a gente sente falta de ver em outro. E aí você vai mostrar a verdade. E eu sentia isso, assim, que a gente não tinha como você saber como você se aproximava de uma ilha, como você se aproximava de outros barcos, como é que você fazia uma atracação. Coisas que pra gente que leva isso no dia a dia, são rotineiras. Certo. Mas tem muita gente que não conhece e acaba tendo isso como uma coisa tão distante, e aí o cara até afasta ele de comprar um barco, afasta ele de ter uma vida no meio náutico. Exatamente. Então a gente começou, 2020 nós já tínhamos 2 anos de projeto. Em 2017 eu comecei a colocar vídeos aleatórios com drone e tal, de navegação, e em fevereiro de 2018, Gabi e eu fizemos a primeira viagem que a gente resolveu criar o diário de bordo. E a ideia do diário de bordo, quando ele surgiu, era mostrar para os amigos de marina como era fazer uma travessia. Por quê? Janeirão passava todo mundo dizendo que o carnaval ia bombar de viajar. Não, vamos viajar, vamos viajar. Chegava em cima da hora, todo ano era a mesma história. Em cima da hora quase ninguém ia. Só amarelava. Amarelava por N situações. Quando a gente quis fazer isso, a ideia era, vamos mostrar para as pessoas que têm barco, os amigos, como que é. Porque aí o cara vendo como é que é, ele se anima, toma coragem. Ele vai ver que não é tão impossível assim. Tem que se programar, planejar. Usando o tempo, o local que você ficar, abastecimentos, onde você vai pegar água. Mas não era impossível. Então, em 2018, a gente começou a fazer isso. Semanalmente, colocar vídeos de viagem, mostrando as navegações. E aí, em 20, nessa época que você assistiu, logo dali, ou antes, depois disso, surgiu o Papo de Popa, que a gente já tinha pensado antes. Na verdade, o Papo de Popa surgiu de uma ideia que eu tinha, chamada Papo de Pier, que eu fiz com o amigo Jean, que está aqui com a gente hoje, da Babitonga, que a ideia era ir até os locais dos outros, gravar nos piers. Então entrevistar, tipo o Jean, que é da Babitonga, entrevistar lá, vir até aqui, bater um papo com você no Pier da Glória. Mas a gente começou a ver que os papos rolavam nas popas dos barcos. Sexta-feira era um dia que nós estávamos sempre na marina, porque a rotina, né, para quem é do Rio, a gente não está acostumado. São Paulo, a capital está longe do litoral, 1 hora de viagem. Então todo mundo sai de São Paulo na tarde, sexta-feira, desce a serra, né, para o litoral de São Paulo e fica nos seus barcos na sexta-feira à noite para sair para navegar no sábado. Então, a sexta-feira à noite é um momento que as pessoas estavam nos papos, nas pompas delas. Então, surgiu assim a ideia de fazer
O papo de pouco foi na hora que você começou Foi a quando, acompanhar a exatamente, gente. justamente foi isso. A pandemia, a gente passou a ficar mais com um iPad, telefone na mão. Eu lembro que como se fosse hoje, eu estava em casa, vendo lá um monte de coisa, que eu gosto do mar, né? Aí você apareceu e aí a partir de então comecei a seguir. E qual foi o perrengue que você já passou, cara? Ixi, perrengue. Então, pessoal, olha só, hoje eu inverti os papéis. Geralmente o Paulo ele conduz as entrevistas aqui, o bate-papo, os convidados dele, os temas, né? E o Na Mesa com o Gregory saiu, né, Não tá na mesa. Não tá na mesa, né? A gente, claro, veio aqui porque o Paulo veio navegando, né? Eu acompanhei, você fez Guarujá, Paraty, A gente tava, o barco tá em Paraty Ilha hoje, Grande. né? O barco hoje já tá em Paraty. Tá Então em nós saímos de Paraty. Paraty, Ilha Grande, Rio. Você pernoitou na Ilha do Dentista. A gente fez um pernoite na Praia do Dentista. Exatamente, cara. Tava muito linda aquelas Lindo, imagens, demais. cara. E não tinha ninguém. Acho que tinha Meio você, de semana, um veleiro e um outro barco. Meio de semana é uma E aí, quando tranquilidade. você se preparou para sair no dia seguinte, né? A gente fica na torcida por causa do tempo, mas eu olhei de manhã, cara, tava Não, já tava... aquele mar que vocês amam, né? Ó, já quase respondendo a sua pergunta do perrengue, a gente hoje em dia se planeja demais. Eu falo bastante assim, eu não estou no mar para ser o desbravador. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer uma volta ao mundo, atravessar o oceano. Porque quando você se propõe a fazer uma travessia de ficar 30 dias sem ver terra, em algum momento você vai pegar uma frente fria. A nossa navegação esporte recreio, essa navegação costeira, hoje em dia, se você tiver um mínimo de conhecimento de meteorologia, um mínimo de conhecimento, não precisa ter muito. Os aplicativos te entregam informação muito mastigada. Muito preciso, muito né? preciso. O cara para passar perrengue hoje, ele tem que ser muito abusado. Pode acontecer. Assim, como tem, né? A situação que pode acontecer? A gente tem que ir embora na segunda-feira, dia 8, quando acabar o evento, né? Nós estamos gravando isso. Você já está de olho na carta. Eu tô de olho. E se tiver mais ou menos, eu vou ter que ir. Se tiver ruim demais, não. Aí você segura, não vai. Mas se tiver mais ou menos, tem que ir, porque os compromissos são importantes de estar de volta lá. Então talvez a gente se coloque numa situação de, né? Mas em geral, no esporte recreio, no passeio, você foge dos perrengues. Perrengues vão surgir com problemas mecânicos, né? A gente fez expedição para Cabo Frio ano passado, quebrou um caninho de diesel aqui do barco. Pô, é uma coisa que podia tirar a viagem, acabar com a viagem, né? Não é rápido para resolver. Aí a gente conseguiu pegar um caninho reserva, passar ele por fora da mofla, tem tudo vídeo lá, gambiarra horrível, mas a gente fez e funcionou, né? E fez a viagem. Eu lembro uma vez você estava num dos passeios, deu problema na bomba de águas negras. Você foi lá, cara, você tinha bomba reserva e pegou, desmontou. Eu falei, cara, ele mesmo mexe aí, ele é desenrolado. Eu não lembro qual foi esse episódio exatamente. Uma outra vez você estava navegando, deu problema numa correia que estava um cheiro ruim, ela estava tocando na polia. Aí você foi lá, olhou, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai tirar a mão aqui de um dos motores, aí veio tocando. O que eu percebi? Travessia Cabo Frio com aquela cabras marcas. Você é extremamente prudente, cara. Uma das suas virtudes. Não, eu acho que pra você, em momento algum, você passa, não, vamos arriscar. Eu percebo você um cara com freio de mão, não vou dizer na orelha, mas aqui, ó, na direção do peito, cara, tipo, no mínimo de dúvida, você não vai pro risco. A hora que você tá no mar e você tá numa situação que as coisas começam a dar errado, eu passei poucas na vida, na verdade, mas você daria tudo que você tem para não estar lá. Então, tem que se planejar muito para não se permitir chegar nesse ponto. Às vezes acontece. Já passamos situações de achar que a frente fria ia entrar no outro dia, pernoitar numa praia, e de repente tem que sair, pegar um mar ruim, de cair televisão, de desmontar o barco inteiro, cai tudo. E aquele momento da tormenta ali, você fica com a cabeça pensando, pô, por que eu tô aqui, por que eu fiz isso, não precisava. Mesmo que você... Olha, eu nunca cheguei a um ponto que eu achasse que a minha vida está em risco, tá? Nunca cheguei a esse ponto. Mas o patrimônio em si deteriorar é uma coisa que a gente sofre. Poxa, a gente cuida muito do barco. Quando você está num mar ruim, o barco sofre. O barco torce, o barco bate, desmonta tudo, não tem uma porta, por mais que tenha trava, as portas abrem, as portas batem. Uma bobeadinha que você deu de largar uma coisa em cima da pia, ela vai cair, vai quebrar, sabe? Sim. Então nessas horas, você pensa, pô, não devia ter ido. E aí quando você vai acumulando as experiências, você fala assim, não vou mais, eu não tô aqui para isso. O negócio é passear, é navegar, é ir e voltar, né, Paulo? A gente sempre fala isso. O legal da viagem é você ir e voltar, né? Então, esse da Correia, por exemplo, nós tínhamos ido buscar uma cabras mar de um amigo nosso. Sim, lá em Cabo Frio, no canal, né? Paraty. A gente tinha 2 dias de janela de previsão do tempo para trazer o barco. Era complicado, o tempo era apertado, porque tinha acabado uma frente fria, nós chegamos naquele dia, tinham 2 dias, depois entra outra. Então, se não trouxesse naqueles dias, não vinha mais. Tínhamos correia reserva, né? Então quando quebrou uma das correias, que a gente falou, você falou que a gente comentou,
engata outro motor, aponta para o destino, que era aqui o rio, a gente ia abastecer aqui no rio antes de decidir, aponta para o destino, vamos chegar lá com o motor só. Se não der para continuar, deixamos o barco no rio, continuamos Paraty na semana seguinte, ou em outro depois que passasse, né? Mas a gente conseguiu, tinha correia reserva, trocamos a correia, achamos a rotação, e tem que estar preparado. Por quê? No mar, você não tem acostamento, não tem guincho, não tem como resolver algumas coisas, né? Então você precisa, de qualquer jeito, estar preparado para resolver, no mínimo, o básico. E uma correia, uma bomba de água, essas coisas, elas são básicas, elas quebram mesmo, e você tem que saber resolver. Ou, se você não estiver disposto a tomar esse tipo de atitude, você tem que ter um marinheiro que faça. Porque os marinheiros geralmente são preparados para esse tipo de ação. De embarcação grande, os marinheiros são bem... Sim. Conhecimentos gerais e aquele basicão, né? Até embarcações menores. Se você não está disposto a fazer, ou se você quer beber, tem gente que quer ir pro barco para fazer festa, fazer churrasco, tomar todos. Eu não julgo, eu acho que é um hobby, cada um se bebe, né, Paulo? Eu não bebo. Eu nunca vi. Mas se a ideia do cara for ir para um barco para encher a cara e fazer festa, eu acho que tem que curtir, cada um tem que curtir a vida dele. Eu respeito que ele não coloca nem a mão no... Exatamente. Ou assim, eu gosto de pilotar. Então, beleza, você sai navegando, começou a tomar, cara, bota na mão do marinheiro. E aí você toma todas. Então, esse cara, o marinheiro, vai te resolver os probleminhas que tiverem, que acontecem em todos os tamanhos de barco, né? Então, assim, você, nessa sua experiência, nem perguntei quantos anos você navega? Aí eu navego desde que eu nasci. Cara, mas meu pai tinha influência barco do teu já, pai, né? Sim. Mas tem uma diferença, assim. Em 2007 foi quando eu comecei a fazer as coisas em mar, mas eu naveguei muito interior. A gente tinha barco em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Lagoa? Era Rio Paraguai. Rio, né? Meu pai ia pescar muito lá, ele acabou investindo em negócio de barco lá, comprou um barco. Mas você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, São Paulo. Meu pai tinha os negócios lá, primeiro ia para pescar e eu ia junto, aí ele comprou um barco hotel lá, outras coisas, e a gente começou a ir mais para lá. E aí desde, né, agora acho que não vai retroceder e me prender, né? Mas lá a gente pilotava com 6, 7, 8 anos, molecada, a gente já pegava os botinhos, saia para lá e para cá, era a realidade. Então, quer dizer, desde que eu me lembro por gente, sim, mas ir para o mar em 2007, com os barquinhos menores, mas no mar, em 2009 a gente comprou o primeiro barquinho cabinado, que aí permitiu a gente começar a viver. Quantos pés? Era uma Cimitarra 29. Bom. Já permitia que a gente fizesse as primeiras travessias pequenas, mas tinha pernoite, né? Pernoite, sentir. E aí muda uma chavinha, porque quando você está em um tipo de navegação, a navegação de rio, de lago, de represa, você curte a navegação ali em si, é gostoso navegar, sentir água e tudo, mas viver a bordo é uma outra experiência, bem diferente. Cara, a gente não teve esse prazer, né? Minha esposa está aqui, minha filha. Eu queria muito pernoitar, mas a gente ficava ali na BR Marina de Itacuruçá. Tá. Uma vez você passou e conheceu a Pumbeba. Sim, Pumbeba. E você falou, cara, isso é muito legal. Eu pernoitei numa ilha chamada Jaguanum. De Jaguanum para Pumbeba, sei lá, 10, 15 minutos. A gente foi de bote, deixamos o barco na Jaguanum e fomos para Pumbeba. E nós não tivemos esse prazer, que era quer dizer, ainda é um sonho, porque nós vamos alcançar. Vamos realizar logo mais. A nosso barco era uma 27, cabinada, mas a gente não teve esse prazer de pernoitar, por 2 motivos. O barco só ia para água lotado, Paulo. Imagina pito no lixo. Eu comprei, meus amigos, cara, era uma fila, ó. Esse final de semana, falava, Kika, chama fulano, Bertano e Ciclano. Quanto deu? Deu 10, fechou. Aí a gente fazia aquela farra ali, mas a gente não teve esse prazer. Sim. Que é uma das coisas que eu acho muito legais da sua família, né? Você faz ali teu churrasco, faz tuas pizzas. Eu sempre achei isso interessante, mas eu ainda não consegui fazer. Ainda, né? Pra gente. E a gente fazia Itacuruçá, Jaguanum, Ilha da Estopa, Araçá. De Itacuruçá para Ilha Grande, mais ou menos, dá uns 50 minutos, né? No máximo isso. Mas eu sempre amarelei, Paulo. Primeiro barco, cara, sei lá, e enguicei. Não, mas o próximo barco, uma vez. O próximo barco teu, você vai sair de Itacuruçá e eu vou falar assim, vem que a gente se encontra na Ilha Grande. A gente vai encontrar. Beleza. Vai dormir a contrabordo. Tá fechado. O que acontece? Os amigos que já fazem isso, né, que pernoitam, falam que é a coisa mais maravilhosa. É mágico. E, por exemplo, quando dava 4 horas, eu já estava vindo embora, 4, 5 horas. O pessoal já estava se preparando para passar a noite. Aí outro clima, aí faz ali um tira-gosto, aí dorme. Enfim, eu acho isso sensacional. Bom demais. Deixa eu cortar um segundinho. Eu preciso desligar minha água da caixa d'água. Não, liga depois da gente. Ou se você quiser deixar também, porque nós estamos abastecendo a caixa d'água ali, né? Você vai ligar. Eu vou desligar, tá vendo? Tá. Ali, ó. Ela tá saindo ali, ó. Não, deixa aí. Eu acho que ele vai usar essa imagem aí, ó. Legal.
Agora, Paulo, essa plataforma você tinha ou instalou? Não, já tinha. Já tinha? Já tinha. Eu vi você mexendo para viagem, né? Eu falei, se você falou, tá trocando ela, era manutenção, né? Manutenção, o suporte dela estava rachando de fibra ali, a gente tirou, laminou tudo aqui, e aí para mexer nisso tem que desmontar meio o barco, né? Que a gente colocou no vídeo lá também. Sim, eu acompanhei. Os mecânicos terminaram praticamente na véspera de você na hora viajar. De sair, Foi, você falou, cara, acabou no laço. E sabe que esse vídeo teve um comentário. Eu até brinquei com eles ontem, né? Se você não tem hater, você não tá grande, né? Você tem que ter um haterzinho para te criticar, senão você tá pequeno. E um cara contou, você negativiza, fica mostrando aí só coisa ruim, por que não mostra pra você na navegação? Aí eu respondi pro cara, falei, cara, assiste nosso canal, a gente só mostra coisa boa. É verdade. Mas eu carrego esse peso comigo de só mostrar coisa boa e às vezes iludir as pessoas, porque o mundo náutico, ele não é fácil. Ele não é nem barato, nem fácil. Dá trabalho. Então, se a gente ficar só mostrando que é legal chegar no barco da parte de sair, o cara compra um barco achando que é isso e se decepciona. E a gente já viu isso acontecer. Porque nesses anos de diário de bordo, a gente já influenciou pessoas a comprarem barco que não entendiam que a realidade era essa e se decepcionaram. E sabe o que acontece? Perde dinheiro. Em vez de sair feliz e trazer momentos bons para a família, se decepciona e vai embora chateado, perdendo dinheiro. Então achei que é importante colocar esses perrengues, porque acontece com todo mundo, né? Não sei lá em São Paulo, mas aqui no Rio tem uma máxima aqui, né? Comprar barco é duas alegrias. Uma quando compra, outra... Eu sempre ouvi isso. É uma pena essa máxima. Aí um dado momento, a minha esposa falou, cara, vamos comprar um barco. Aí comecei a olhar. O meu sonho era comprar um barco grande. Aí um amigo falou assim, cara, compra um barco pequeno, porque se você não gostar, você liquida e vida que segue, como muitos fazem. Esse cara já tem barco, sei lá, uns 20 anos, esse amigo meu. Ele gosta muito, eu já saí com ele, mas ele gosta mais do lance da pescaria, que eu não gosto. Sim. E aí a gente começou a procurar, a gente quase comprou uma diesel em Angra, uma 29 pés. E aí a gente acabou comprando uma 27. Cara, eu adorei e não me vejo sem esse negócio. O pessoal fala que é uma cachaça. O que é cachaça, assim? Eu acho que cachaça não é bom. O pessoal fala, cara, isso é uma cachaça. Eu adorei, cara. E a gente foi muito feliz e tinha até tudo para não ser. Primeiro passeio, a gente saiu, o alternador deu defeito ali no canalzinho da Marina, cara. Parou, cara, e o barco ficou assim mexendo, e 10, pra variar tinha 10, né? Aí liguei pra alguém, não sei o que, o cara, eu senti um cheirinho de queimado. Aí abrimos lá, o meu era Centro Rabeta, aí veio um cara chamado Paulo também, né, que é um mecânico conhecido ali em Itacuruçá, em Angra, Mangaratiba. Ele já olhou, cara, é o alternador, não é nada demais, só que não tem como eu resolver. Aí amarrou num barquinho pequenininho, colocou a gente e consertou. Aí falei, cara, dá uma geral que eu não quero passar isso de novo, esse perrengue. Passa, né? Aí a gente teve uma outra baixa, mas tudo coisa boba, sabe? Mas enfim, a gente ajustou isso, cara, passamos por ti pra cá, foram, sei lá, uns 2 anos e meio, Paulo, só de alegria, cara, até que você foi muito bem. Mandei limpar o tanque, cara, como é que tá esse tanque de combustível? Limpa, porque, sei lá, vai que tem uma sujeira, eu troquei as velas, as correias, o óleo, aquela coisa toda, né? Porque eu não queria, pô, o carro tu enguiça na rua, tu liga o alerta, pô, chama o guincho, agora o barco, se bem que eu percebi, pra te passar, muitas pessoas enguiçando, sempre tem alguém, cara, o que é aí? A comunidade toma uma corda e eles são muito fechados, são muito igual os motociclistas, porque né? não tem jeito, né? Você tá sozinho no mar, então você precisa se ajudar. Sim. Agora, essa mentalidade de duas alegrias, eu acho que a hora que a gente mostrar a realidade para as pessoas, ela não vai se iludir, porque ela sai feliz porque vendeu o barco, porque tipo, se livrando do problema, porque ela não estava preparada para a realidade. Sim. Né? Preparada para valorizar barcos bons, pagar por barcos bons, profissionais bons. Né? Se o cara achou um marinheiro que é bom, valoriza esse marinheiro que é bom. Se achou um profissional que é bom para prestar um serviço de elétrico, valoriza. Porque o cara não faz, o cara entra sem entender o que é náutica, sem entender quanto que vai custar para ele por mês, e aí ele depois não quer gastar, o barco dá problema e vende frustrado. Aí é uma alegria quando ele se livra. Devia ser alegria quando o cara vende o barco, porque ele está comprando maior. Isso aí. Né? E esse camarada, ele influencia pelo menos 5 pessoas próximas a ele. Negativamente, né? Isso, ó, cara, isso é furada. Porque
o insucesso dele, ele acaba reproduzindo. Como o sucesso, né? A gente também Sim. tenta reproduzir. Acho que é mais fácil reproduzir, é mais fácil influenciar o negativo, né? Porque quando o cara vai com uma imagem dessa, é fácil para não compra barco, porque o amigo do amigo lá teve um e... Agora sim, Paulo, tua sugestão. Só quer comprar o primeiro barco. Qual o tamanho? Eu tenho essa mentalidade que esse teu amigo te falou. Compre sempre um barco bem abaixo, na minha opinião, do orçamento que você tem. Porque você vai, além dessa questão de você não gostar, é menos capital que você perde, eu acho que quando você compra um barco tem uma chance gigantesca de você mudar de opinião sobre o tipo de barco nos primeiros usos. Então talvez você saia com um amigo seu 2, 3 vezes, vamos usar um exemplo do pernoite, e se teu amigo não faça pernoite, ele tem um barco com uma cabininha pequena e uma área de lazer grande. E aí você fala, pô, o cara sai churrasco, é isso que eu quero. Aí você compra um barco igual o dele. Aí você sai com a sua família e vê o cara pernoitar. Vamos pernoitar. Putz, eu comprei um barco cabine pequena. Então eu acho assim, independente do que você tenha de orçamento, tente dar o primeiro passo sempre com um barco abaixo do seu valor. Porque uma margem de segurança, né? Provavelmente daqui um ano e pouco, o primeiro barco você vai trocar por um barco. E aí talvez esse barco você fique mais tempo com ele. Então é uma questão que eu sempre coloco. Tenta buscar orçamento mais baixo. Agora, tamanho especificamente, é difícil você dizer para um cara que tem capital para comprar uma 40 pés, não compre. Mas se você nunca pilotou um barco, você não vai dar conta de uma 40 pés. Se você quer ser aquele usuário que pilota o seu próprio barco, que comanda, quer ser o comandante dessa embarcação, comece nos 25, 26, 27 no máximo. Eu acho que esse é o caminho. Depois você passa uma 30 e pouco e não pule etapas, porque você acha que você está na 20 e pouco, você já sabe como vai ser. Ah, eu já estou aqui, já vou conseguir pilotar uma 40. Não, cara, passe para uma 30 e pouco. Porque vai mudando. Até a dor de cabeça que você vai ter, até o desgaste, até a manutenção, ela vai mudando numa progressão geométrica em relação ao tamanho do barco, o crescimento do tamanho do barco. Eu acho que esse é um conceito que eu tento dar sempre. Né? Agora, a Verona está com você há quanto tempo? Eu peguei em 19. Essa Verona então, tava assim que eu comecei a te seguir, foi ali, foi porque 19. Você já tinha ela. Os primeiros vídeos do Diário de Bordo eu tinha ainda com a Cimitar 50 pés. Tinha uma Verona também, era Verona 10. E não, eu vi a Cimitar assim. Você fez o upgrade, eu lembro que botou ali o plotter nela, adesivo, você trouxe o nome, foi isso. Exatamente. Foi naquela mudança. Então foi agosto de 19 que você começou a acompanhar. Foi exatamente. Quando a gente pegou esse barco. Exatamente. Agora, Paulo, qual o teu sonho nesse universo? Nesse universo? Ixi, cara, um sonho que você não conquistou, que você fala, cara, assim, numa escala de 3, o meu número 1 é esse. Cara, é muito difícil, porque eu vou meio que planejando e vivendo, assim, não tenho um sonho dentro da náutica. Eu acho que é viver dia a dia feliz e continuar fazendo o que a gente está fazendo, que é ajudar a galera a entrar na náutica, ajudar. Certo. Hoje a gente vê pessoas, o trabalho que a gente faz, a gente é gratificado por pessoas que compram os seus barcos para curtir com as suas famílias, marinheiros que arrumaram emprego, né? O teu foco do teu canal, que é pensar em estimular. Quanta gente que está entrando como um meio de trabalho na náutica, você não precisa ter experiência nenhuma no mercado náutico para ser um ajudante de marinheiro, um lavador de barco. E dali, cara, se você se dedicar, daqui a pouco você vira marinheiro do barco, daqui a pouco você vira capitão de uma embarcação grande, até pegar uns barcos, como tem uns aí, que deve ter marinheiro que cuida, que sei lá, que tem salários de 20, 30 mil reais de barcos grandes. Então, saber que de alguma forma eu participo do crescimento do mercado, a pandemia mostrou muito pra gente que a náutica, ela filosofando um pouquinho mais sobre economia. Não, fica à vontade. Quando você compra um barco vamos chutar um valor de 2 milhões de reais, assim, nossa, é 2 milhões de reais. Aquele desinformado ali, que não tem o capital, não vive o mundo, pode falar, mas é o rico esbanjando 2 milhões de reais. Cara, esses 2 milhões de reais, eles vão 100% para a mão de brasileiro. Para não dizer 100%, os motores são importados. Então, de alguma forma, você vai comprar os motores que alguém lá na Suécia, se for Volvo, nos Estados Unidos, se for ganhou algum dinheiro. Mas, em geral, esses 2 milhões vai um pouco para o dono estaleiro, é óbvio, ele tem que lucrar, mas ele tem diretos ali, sei lá, uns 150 funcionários, no mínimo, trabalhando nisso. Cada produto que foi comprado para esse barco ser produzido manufaturadamente vai estar vindo no fornecedor brasileiro. A fibra, o vidro, o aço inox, o estofamento. Cara, então, esses 2 milhões, eles são a melhor forma de você distribuir capital no país, gerar emprego e gerar renda. Se o cara pega esses mesmos 2 milhões e compra uma Ferrari, 80% disso vai para fora, tirando os impostos, é óbvio, né? Mas a grande maioria vai para fora. É óbvio que a Ferrari do Brasil também
Mesmo pensando na Ferrari, ela tem mecânicos que trabalham, sustenta famílias. É óbvio que esse carro vai andar num guincho para lá e para cá. Esse guincho tem um motorista, tem a fábrica do guincho, tem a fábrica que forneceu o pneu do guincho. Quer dizer, a cadeia é gigantesca. Certo. Mas no barco você consegue ver que tudo fica por aqui. E quando a gente teve a pandemia, que as pessoas foram impedidas de viajar para fora, era um capital que ia sair do bolso do brasileiro, que foi ganho com o suor do brasileiro e ia ser gasto lá fora. E por que a náutica bombou aqui? Porque o cara que tinha dinheiro aqui no Brasil, ganhou dinheiro aqui sustentando famílias do Brasil, ele investiu aqui no Brasil. Então, quer dizer, o dinheiro que ele ganhou aqui, ele retornou aqui. Ele mostrou para a nossa economia, gente, a náutica tem que crescer. Em vez de alguns idiotas ficarem pensando em querer taxar a náutica, querer colocar imposto sobre barco, o imposto sobre o barco, para mim é tão óbvio isso. Infelizmente é uma realidade triste de falar, mas acho que a gente pode ser mais explícito. Quem paga o imposto é o pobre. Porque se você taxar... Na ponta da lança, é o ele pobre. mesmo. Se você taxar o imposto do barco, o dono do barco vai deixar de gastar com alguém. Ou ele não vai fazer a manutenção do estofamento dele, ou se ele tem 2 marinheiros, ele vai mandar um embora. Isso. Então, no final, o prejuízo existe para quem está lá embaixo da linha. O empresário que for taxado, ele vai repassar. Ele vai repassar. Vai repassar, não adianta, o empresário está pagando mais imposto. É o coitado que compra o produto dele no final da linha, seja um papel higiênico, seja uma mangueira, o que for. É o cara que compra no final que vai pagar isso. Então, a gente tem que olhar para os mercados que geram emprego e geram renda e estimular. Porque cada vez que alguém compra um barco, ele está gerando no mínimo uns 2 empregos diretos na manutenção desse barco. E é permanente, né? Tem barcos aqui dos anos 70 que estão gerando 2, 3 empregos diretos, talvez uns 10 indiretos. Marina com gente trabalhando, manutenção é constante, cara. Quando o rico gasta dinheiro na manutenção do hobby dele, as pessoas que prestam serviço para ele estão ganhando. Exatamente. O cara que faz capota, o cara que faz manutenção no motor. Exatamente. Então, o mercado náutico é um mercado que tinha que ser estimulado, ele tem que crescer demais. E quem fomenta essa caixa d'água aí financeira de arrecadação é o empresário. Algumas pessoas eu não gosto do empresário. Cara, mas o empresário que é o gerador de emprego. Não é o governo que tem que gerar emprego, é o empresário. E lá na BR, eu lembro que eu vi aquela garotada lá, que trabalhava, que dependia exclusivamente. Quando chegou a pandemia, que ela deu aquele choque, a gente via o semblante deles. Por quê? O cara vai para a água, ele ganha um trocado a mais. Mesmo ele sendo fixo, meu marinheiro era fixo. Ele ganhava um fixo por mês para cuidar do barco, ligar, lavar. Mas todas as vezes que a gente saía com ele, vou falar por mim, aí eu dava R$150 a ele. A gente dava, às vezes dava até 200, quando tinha um amigo, pô, esse cara é legal, dá um pouco mais, às vezes saia com R$300. Você imagina a queda que esse cara teve. Tô falando do meu marinheiro, que ele cuidava da minha lancha só mais 3. O nosso foco acaba sendo mais esporte recreio, os barcos maiores. Certo. Mas na região de vocês ali, toda a região de Angra, o que tem de barco pequeno que faz passeio? O cara que vai lá, paga 50 conto para fazer um rolezinho de barco ali. Cara, o cara que vem com 50 conto não é o rico, é o trabalhador, cara. O cara que está ali na parte de baixo da pirâmide, que está estimulando um mercado gigantesco. E esse mercado, cara, é o dono do barquinho, o comandante do barquinho, o cara que limpa, a marina que gera mais emprego. Então, cara, a náutica é uma fonte inesgotável de renda. E outra coisa que a náutica tinha que mudar, a mentalidade de que é coisa de rico. Porque se a gente conseguir transformar a náutica do Brasil do que é a americana, por exemplo, a gente poderia mostrar para as pessoas de classe média baixa que dá para ter um barquinho, e que os momentos de qualidade de vida que você vai ter com a sua família fazem tudo valer a pena, cara. Falando sobre isso, acho que os Estados Unidos é o país que tem mais embarcação. E o Brasil tem que colocação? Eu não sei. Mas é ridículo, infelizmente é ridículo. Muito abaixo? É muito abaixo, é muitíssimo abaixo. Quinto? Não, tem a Itália, tem Espanha. O nosso amigo Janu é o cara das estatísticas, né? Se ele tivesse aqui, eu diria exatamente. Com certeza ele ia falar. Mas a gente, durante a pandemia, esses números surgiram demais, porque a gente fala, pô, por que está faltando motor aqui? Eu lembro que o Janu trouxe as estatísticas do mundo, o mundo explodiu de vender barco. E a gente é uma parcelinha muito pequena. Agora, Paulo, como é que você explica isso, se é que você sabe? Na pandemia, a classe que foi esmagada, a classe menor dos barcos, venderam, trocaram, desfizeram. Mas a venda de barco grande explodiu e os valores também, que eu vim aqui no último evento que nós vimos aqui na Marina da Glória, o Rio Boat Show. Posso falar o nome do barco? Claro. Uma Azimuth era 5,5 milhões, uma 56. Quanto custa um barco desse hoje? Deve estar no mínimo uns 10, acho. 10 milhões. Deve estar por aí. E o que explica isso? Uma crise violenta dessa e os valores foram lá para cima
e vende, Paulo. Eu acho que muita coisa explica, né? O dólar explica um pouco, não é inegável que alguma coisa o dólar influenciou. E aí o principal é a oferta e procura. Tinha muita gente comprando. Agora o mercado já está se equilibrando de novo. Os preços ainda não baixaram muito. Não, né? Nos novos, talvez seja difícil o cara conseguir baixar. Nos usados já está caindo. O mercado parou. Mas naquele momento era aquilo. Tinha muita gente. Cara, é uma realidade que pertence a um percentual pequeno da parte da população, é verdade. Mas tem muita gente que sai com a sua família para fora e passa vai para Disney, e o cara volta com uma conta de 200 mil reais, 300 mil reais. E esse dinheiro todo, o cara usou para comprar um barco aqui e deixou aqui, né? Isso eu fico mais feliz, que esses 200 mil reais que ele gastava na Disney, tudo que envolve, hotel, aluguel de carro, alimentação e tal, ele gastava aqui, ficava com comprava um barco aqui, 26, 27 pés aí, usadinho, né? Então isso que fez a bombar na pandemia. Os preços realmente dobraram. Agora o mercado sempre se ajusta, né? Quando ele extrapola, aos poucos vai sobrar barco, os usados vão baixar, o cara pensa entre comprar um usado ou um novo, aí quando o usado baixou, ele vai para o usado, o novo vai vender menos, vai acabar se ajustando. Faz parte de qualquer ramo no mercado, esse ajuste de momento, né? E a expectativa, né? O nosso desejo é que esse negócio seja equilibrado, né? Sim, claro. O mercado tem que girar, porque o mercado gera muito. Quer ver? Nós estamos aqui atrás, ó. Vocês estão vendo aqui ao fundo as imagens do Rio Boat Show. Um evento esse evento, o que ele gera de emprego? Olha o tanto de gente que está trabalhando, vendedores a mais, pessoal que aluga as barracas, que faz as bandeirinhas. Olha o quanto movimento. E as negociações que são feitas aqui, quer dizer, tem um imposto que fica para o governo do estado, algum é destinado para os municípios, não é isso? Às vezes, quando falam sobre IPVA, dá a impressão que o barco não paga imposto. Pelo amor de Deus, a gente paga imposto. A indústria náutica paga imposto na cadeia inteira, como qualquer outra. Sim. Só não tem aquele IPVA no final que o barco tem, até porque o Estado não te fornece nada, né? Nada. Tudo que está aqui é privado. Tudo. A Marinha está aqui é privado. Tudo privado. Então não tem uma razão para ter o imposto nesse sentido. Mas não quer dizer que o cara da lancha não pague imposto. Não, ele... Quer ver o que é principal? Em vez de ele dar para o Estado em forma de imposto, para o Estado ter a obrigação de reverter, ele dá direto, cara. Ele vai dar para o marinheiro, para o ajudante, para o capoteiro, para o cara do estofamento, para o cara da carreta. Cara, é tanta coisa que envolve um barco, é tanto dinheiro distribuído num barco, que é impressionante alguém achar que tem que taxar o barco porque o dono do barco não paga imposto. E aí, e esse percentual de taxação, por exemplo, o cara vai comprar um barco zero hoje. É ICM também no mundo náutico? Todas as... E tu sabe quanto que varia? Não sei, vai variar de lugar para lugar. O Rio de Janeiro tem, por exemplo, nos combustíveis, né, o governo anterior conseguiu uma façanha lá de baixar de 30 ou 31, acho que se eu não me engano chegou a 14 ou 17, foi muito bom. Né, eu tenho um carro a diesel, até hoje naquela época eu também tinha. O diesel S10, R$3, e o diesel comum 2,80, quando foi o melhor momento do diesel. E deve estar num 5 de novo hoje, né? Sei lá, o diesel eu tô pagando quase 6, né? É 6 e pouquinho, acho que 6,40. O diesel verano nosso aqui, 7,39 aqui no Rio, 8,49 lá em Angra. Você vê, um estado vizinho do outro. Não, no mesmo estado, né? No mesmo estado. Mas hoje, se você olhar aqui, se fosse há 2 anos atrás, estava bem barato, cara. Então, o negócio começou a voltar para onde estava, né? Devagarzinho eles foram colocando 20 centavos daqui, 30 dali, foi praticamente chegou. E isso dói, né? Dói demais. Tira o cara da navegação. Você paga mais caro num diesel do que numa gasolina. E tira o cara do barco. Aí o cara volta a pensar que fazer conta que é melhor ele pegar a família dele, botar no avião e gastar dinheiro lá fora. Ou alugar, né? Tem gente que gosta de alugar o barco no final de semana, junta a família, vai... é bom, né? Porque estimula, de alguma forma, estimula pessoas que trabalham. O barco daqui é de aluguel, o outro daqui sai. Tem muito barco de aluguel aqui. Aqui só não tem um fluxo maior, estava até falando com elas, diferente lá de Angra. Angra, cada 10 aceleradas tu dá, você está numa ilha, num lugar bom para parar. Aqui não tem. Aqui falta. Tem a cagarra, eles te julgam, mas eu acho que não pode nem ancorar ali, porque é muito fundo. E não é. Não tem. Mas mesmo assim o turista chega aqui, a gente mesmo viu ali, o pessoal gringo, eles vão fazer um rolezinho, entendeu? Isso fomenta, né? Fomenta a muito, economia. Fomenta no comércio. Quantas famílias são sustentadas e dependem exclusivamente desse... E muitas vezes, cara, se o poder público estimulasse o básico, se o poder público fizesse piers de acesso em N cidades,
o quanto cresceriam os comércios. Você vai em Paraty, porque aqui é o lugar que eu tomo meu barco hoje, que eu vejo muito, tem um pierzão público lá, gigantesco, as escunas param. Aí esses piers geram o quê? Vários imóveis ocupados no centro ali, com pessoas para vender os pacotes. Exatamente. Então, quer dizer, estimula todo Mas só em Paraty que tem isso, Paulo. Porque eu acho que para cá, Angra não tem algum público lá. Tem, acho que na Ilha Grande tem alguma coisinha. Se o cara quiser chegar no Piratas ali, se ele não tiver vaga, ele pode estacionar, acessar o shopping para almoçar, ou ele paga algum... Não, até 1 hora de graça, mais de 1 hora, R$50. Era uma curiosidade que a gente tinha. O que é bom, na verdade, porque tinha muita gente que ia lá e relaxava, e ali tem que ser um pier, tem que ser... Tem que ser rotativo, vou né? Vou pensar no empresário que montou a estrutura lá do shopping. Ele tem aquela estrutura mantida ali, ele tem que faturar. Certo. As lojas precisam vender. Então, 1 hora... Tem uma tolerância, é o tempo que ele tem para comprar uma roupa. Se passar, ele vai pagar ali um pedágio. Você vai no mercado, você vai R$50 na área de outro mundo, você fica mais 1 hora, mas tem vaga. Porque antigamente, você chegava lá, e fica seguro, lotado. Né, Paulo? Pelo menos fica ali no local, teoricamente Aí seguro. Você chegava, antigamente estava lotado, você não conseguia parar. Às vezes você ia fazer compra no mercado, gastar um bom dinheiro, almoçar num lugar, vai comprar alguma outra coisa de roupa. Você ia fazer um investimento na cidade, né? Porque é outra coisa, né, que as pessoas às vezes não pensam. Quando você encosta um barco daquele no Piratas, parece só que é um milionário encostado. Não, cara, cada hora que o milionário desce ali, o milionário desce ali, no, né, eu tô entre aspas, porque é no pejorativo que se olha. Cada vez que ele desce no Shopping Piratas, ele tá deixando um monte de dinheiro ali. O dinheiro vai pro vendedor, vai pro faxineiro do Shopping Piratas, ele vai pro cara que cuida do estacionamento, ele vai pro cara que faz a limpeza, ele vai pro pintor que pinta a parede. E vai pro prefeito, né? E vai também pra cidade, óbvio, a cidade o prefeito arrecada. Se bem que a cidade, o centro ali de Angra tá bem legal. Tá tudo asfaltado, iluminação de LED, questão de segurança. Já estão com monitoramento lá com reconhecimento facial, leitura de placa. Então, é o mínimo que um prefeito tem que fazer para o turista chegar ali, pelo menos se sentir um pouco mais seguro. Mas as cidades que têm frente para o mar, elas tinham que estimular o acesso das embarcações a elas, porque Pissarras, lá no Santa Catarina, tirou uma ponte. Eles tiraram uma ponte que atrapalhava o acesso de barco para entrar. Aí não, mas o que? Pô, imagina, vai tirar uma ponte, que trabalho, que dá, quanto vai custar a prefeitura? Cara, encheu de marina depois da ponte, porque a ponte é logo no começo Eles tinham acesso do mar, né? Mas a ponte é logo depois, os barcos grandes não passavam. Tá, e essa ponte passava veículo? Passava veículo. E eles conseguiram fazer outra? Eles fizeram uma outra muito mais alta. Resolveu o problema. Resolveu, mas a prefeitura investiu nisso. Mas, Paulo, assim, a gente, no Brasil, para mim, o estado que dá show nesse universo náutico é Santa Catarina. Tanto os estádios estão todos lá, os estímulos fiscais estão todos lá, gera muito emprego lá. Todo mundo que tem uma condição está migrando para lá. Fala assim, os empresários do Brasil todo que gostam. Os estímulos estão lá gigantescos, né? E a segurança também, né, Paulo? Há umas 3 semanas atrás, o nosso governador de São Paulo, o Tarcísio, lançou um programa de estímulo à indústria náutica em São Paulo. Aquele cara é bom, né? Ele tem uma visão bacana. Parece que sim. E ele tá. Parece porque o nosso antigo eu gostava também, de repente. Mas a Intermarine tem uma fábrica grande em São Paulo e montou um polozinho em Santa Catarina. E Intermarine é uma fábrica gigantesca, gera muito emprego. E aí esse estímulo foi para o Intermarine não sair. Porque numa dessas eles montam um polo pequeno em Santa Catarina, começa a perceber que lá eles estão tendo muito mais lucro, porque tem serviços fiscais, tem mão de obra qualificada, o Estado investe lá, o Sesc, Senac, eles estimulam, eles têm cursos para operadores da área náutica, seja mecânicos, montadores, pessoal de fibra. Daqui a pouco a Intermarine saiu de São Paulo e montou uma fábrica lá, cara. Um monte de emprego que estava aqui e foi para lá. Então essa competição entre os estados, ela é saudável, porque ela estimula o empresário a investir no crescimento de uma planta, para construir mais uma unidade. Aí quando constrói mais unidade, ele vai comprar o tijolo, ele vai comprar o ferro, ele vai comprar na construção. Olha, injetou um monte de dinheiro. Depois ele vai gerar mais um monte de emprego, né, nessa nova fábrica. Enfim, então, eu acho que o mercado náutico ele tem que ser olhado pelos governos de uma forma, olha, a gente precisa gerar emprego, como é que a gente faz? Tá aqui, cara, é fácil. Prefeituras de frente para o mar estimulem de alguma forma o uso consciente do mar. Hoje em dia a gente tem conhecimento e tecnologia suficiente para usar da natureza sem degradar. Né? Porque a gente vai, os mais antigos vão falar, mas ali nos anos 80, a poluição do canto é lá. Sim, hoje a gente já sabe o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Os barcos já têm tecnologia para não poluírem, já dá para fazer compensação. Os barcos novos. Vou fazer uma marina, existe um estímulo hoje para você fazer compensação de tudo que você vai destruir. Vou ter que fazer um aterro aqui. Eles chamam de medida compensatória, né? Então, cara, para cada árvore que você derruba, você tem que plantar 1000 árvores. Isso mesmo. Aqui no Rio é 10, né? Derrubou uma planta 10. Não sei quanto é. Mas, quer dizer, já existem ferramentas para você poder crescer e ainda assim melhorar o meio ambiente à sua volta, né? Falando em meio ambiente, Paulo, interessante.
A Ilha Grande, se eu não me engano, tem 300 e poucas ilhas. Eles falam que a Baía de Ilha Grande tem 365 ilhas, né? Uma para cada dia do ano. Cara, que legal. Eu já fui, inclusive, lá onde foi desativado o presídio, né? Certo, eu já fui lá, legal demais. E, cara, isso aqui é uma riqueza tão grande e os caras não conseguem enxergar dessa maneira. Você imagina uma rede de hotel, cara, nessas ilhas que tem aí, não, mas porque vai cortar árvore. Cara, toda a casa foi construída, tinha uma árvore. É assim que a gente vê, né? Lógico. O camarada tá morando naquele prédio ali, olha só, isso aqui tudo era uma floresta, se você pegar ali as fotos antigas. Mas não pode, porque vai afetar o meio ambiente. Cara, olha a quantidade. Cancún vive de quê? Cancún acho que não tem nem indústria. Não, Cancún vive de... A gente fala sempre, né? Os caras acham lindo ir para Miami, navegar nos canais. Cara, olha o que a gente tem aqui, cara. cara. Tudo artificial. O aterro do Flamengo, isso aqui é tudo artificial. É só fazer com consciência. A Ilha Grande foi desativado o presídio. Cara, o que já teve de hotéis famosos aí, redes que queriam se instalarem lá, iam gerar emprego, imposto, mas aí vem a turma do contra e mas não pode, porque vai afetar o meio ambiente, e vai não sei o que, e você vê e o tempo está passando, o Brasil ainda arrecada muita coisa, mas poderia estar arrecadando muito mais. A gente tem 4 estações do ano, qual o país que tem isso, cara? A região de Angra ali, a gente saiu do verão, cara, a gente está entrando no outono, olha só que clima maravilhoso, a gente tem pouco tempo de chuva, então o Brasil é muito bom. Sim. Mas aqui que você falou, os políticos, quando eu falo político, eu falo de lá de cima, né? Eles não têm esse olhar, tipo assim, isso aí não... São todos, isso não dá voto, não sei, deve ser alguma coisa desse nível, não né? Não é lá de cima, e demora também, né? Caraguatatuba tá fazendo uma obra grande lá para fazer eles chamam de enroncamento, aqueles moles, tipo o que tem a saída da Glória, né? Que você faz caminhado, pedra dos lados para poder ter acesso ao mar ali. Estão pegando um riozinho, que é o Rio Juqueriquerê, que tem algumas marinas, mas hoje só de barcos pequenos, porque ele é raso, e com isso vão fazer o rio ter calado. Então, eu acho que hoje a maior obra náutica para o esporte recreio no país está sendo feita ali. Cara, sabe o que vai acontecer? Todo mundo que tem barquinho ali de 20, 30 pés e não aumenta o barco porque não tem calado, vai comprar o maior. Quando o cara com o maior, ele injetou um dinheirão naquela cidade. Dinheirão. Se ele não tem pelo menos um empregado no barco pequeno, ele vai ter pelo menos mais um ou dois. Ou dois no barco maior. Dependendo até está gerando emprego. Então, essas prefeituras, cara, só que a grande dificuldade, né, que eu estava falando, o projeto vinha sendo trabalhado há muito tempo e o prefeito conseguiu aprovar logo no começo do mandato. Por quê? Porque são 3 anos de obra. Certo. Se o cara aprova no 2º ano e ele não é reeleito, quem vai inaugurar a obra é o outro. Aí tem aquele lance, não, mas quem vai colher, quem vai estourar o champanhe é o meu sucessor. Isso. Então a gente tem esse problema no Brasil de nenhum governante conseguir olhar para o país como um todo. Tem que começar uma obra que vai demorar 3, 4 anos. Vamos começar, não interessa quem vai terminar a obra, o cidadão que tem que, né, o pagador de imposto que tem que ter o benefício daquilo, né? Exatamente. Mas talvez isso trave muito o crescimento do turismo desse porte. Legal, Paulo. Em primeiro lugar, quer dizer, segunda vez te agradecendo, né, cara? Esse papo aqui rápido, não sei nem quanto tempo durou. Pedir aos nossos amigos colaboradores do canal Na Mesa com Grego para seguir, embora a gente vai colocar lá as inscrições, né? Obrigado. E aí vocês conhecer um pouco mais sobre a vida do Paulo, da esposa dele, os conteúdos que eles têm para oferecer, que são muito bons. Eu passei a ser fã, né? Assistindo um simples vídeo, e aí hoje eu tô aqui entrevistando esse cara que é um sucesso. A Verona, eu falo que é um ícone, né? Não sei se você sabe, quando você faz suas travessias, o pessoal fica tudo ali, pô, passando a Verona e fica te marcando, cara. Olha, você já é conhecido no Rio de Janeiro. A gente recebeu, cara, eu gosto tanto disso aqui, eu já me sinto, eu não consigo pegar o sotaque, mas eu já me sinto quase carioca. Isso aqui é demais, né, cara? A Marinha da Glória, a gente fala que é a marina mais famosa e mais charmosa do Brasil, e mesmo. Você falou sobre isso, né? Esse evento, o salão geralmente em São Paulo, ele é dentro do pavilhão, né? E esse aqui tem esse glamour. Quero fazer um teste no barco, ele sai aqui, faz o teste. E as pessoas do Rio de Janeiro, eu percebi que tem muito carioca que não conhece, o cara mora próximo e não vem pra cá, cara. Sim. Marinha da Glória é maravilhosa, você gosta de... As pessoas muitas vezes perguntam como é que a gente faz para estar mais próximo, começar a conhecer. Eu sempre falo, tenta ir às marinas. A formatação aqui da Marinha da Glória é uma concessão público-privada, é uma área pública explorada pela empresa privada. Então você pode vir aqui e rodar tudo em volta. Você pode ver desde o barquinho pequeno, que de repente vai caber no teu bolso, até o mega iate, que você nunca vai ter condição de comprar, mas você pode ver os dois manobrando, saindo, entrando. Você que gosta disso, quer ver, quer entender, venha para cá. E você está procurando um emprego, como é que eu vou começar, galera nova, onde eu vou começar que eu posso crescer? Isso é o mais legal. Na náutica,
dá para o cara entrar lavando um barco e rapidinho ele vai ter carência de emprego na própria maneira que ele tiver. Alguém vai chamar ele para ser um auxiliar de marinheiro. Aí você vai aprendendo, mostrando. Daqui a pouco alguém, um amigo do teu patrão compra um barco. Pô, leva o cara aqui, ó. Daqui a pouco você vira marinheiro no barco. Legal. Aí você dá uma 30 peças, faça uma 40. Daqui a pouco você está como capitão. É só se dedicar. Tem muita oportunidade de emprego na náutica, cara. É importante abrir a mente das pessoas para isso. Legal, Paulo. Muito bom. Valeu, obrigado. Muito obrigado Eu ter que agradeço. Prazer ter você. me recebido na sua casa. Imagina. Não sei se você mora em casa ou apartamento, mas eu moro num apartamento, mas me sinto muito mais em casa aqui é a sua casa, né? É. Quantos dias do ano, mais ou menos, você já fez esse cálculo, Paulo? 365 dias? A gente passa pelo menos um mês por ano viajando, um mês direto. Eu sei que você faz isso em, acho que é dezembro ou janeiro, né? Que você faz até umas... Esse ano eu não fiz, meu pai teve problema de saúde ano passado, graças a Deus está se recuperando agora, a gente deve ficar pro ano que vem, que é ir pro Sul, o ano passado a gente fez ir para Cabo Frio, a gente ficou 30 e poucos dias. Então do ano pode contar que um mês direto assim. E a nossa média é 3 finais de semana por mês estar no barco, a gente vai na quinta e volta na segunda. Aí tem que fazer matemática para ver como é que é. Bastante e no tempo, verão a gente às vezes fica direto. Bastante tempo. Muitas vezes a gente consegue emendar uma semana no barco, o programa vindo em São Paulo, final de mês é mais tranquilo para o nosso negócio de verdade, porque o diário de bordo não é meu negócio que me sustenta, né? Então eu consigo às vezes pegar uma última semana do mês, às vezes a gente fica direto em Paraty no barco, produzindo conteúdo, mostrando o nosso dia a dia. Eu sempre quero mostrar o nosso dia a dia, porque é outra coisa que eu acho legal, desculpa, a gente não vai conseguir terminar, né? Mas eu acho que a hora que as pessoas começarem a ver que tem famílias, grande meio do barco, né? Às vezes os vídeos que rolam no WhatsApp só bagunça. São só as bagunças. Só bagunça. E não é a maioria. Não a é. maioria é família. Acredito. E às vezes a pessoa que não é do meio, ela não fica sabendo por quê. Porque o cara que é família, às vezes ele nem quer estimular. Ele quer ficar quieto porque ele tem vergonha. Porque se ele mostrar que ele saiu com a família dele no barco, já vão achar que está indo para sacanagem e tal. E a grande maioria do barco é família. E a gente conseguiu mostrar isso. Eu acho que o nosso canal conseguiu mostrar isso e atrair pessoas que são família também, né? Eu vejo até você parado em muitas ilhas, tem um barco de um lado, barco do outro, tudo família. Tudo família, cara. O que bomba? A sacanagem. Então, mas quem olha para o diário de bordo, para o Paulo, vê isso em você, um cara família, do bem. É o que a gente tenta mostrar. Então, por isso que a gente vai para o barco, a gente produz conteúdo mesmo, a gente mostra nosso dia a dia, para tentar tudo que a gente conversou aqui e também mostrar para as pessoas. Até porque aquele cara que não conhece, quando ele olhar lá da praia, ele não vai pensar mal, tá lá, o milionário, tá, ladrão. Não, cara, tem um monte de gente trabalhadora que tá lá gerando emprego. Então, quando a gente aproxima os mundos, a gente tira até esse pré-conceito que existe da pessoa que não tem condição de ter um barco quando ela vê um barcão passando. Mas olha que legal, esse cara do barcão, em vez de gastar dinheiro lá fora, ele comprou um barcão aqui, de um estaleiro do Rio de Janeiro. Tipo, o barcão que está na ponta aqui, umas 130 pés, foi fabricado aqui no Rio de Janeiro. Quantos empregos não gerou aqui? Quantos gera até hoje? Então, quando você estiver na praia e ver um barcão desse passando, pense bem, porque esse cara escolheu ter barco aqui. Ele poderia facilmente ter um barco desse em Miami, em qualquer outro lugar do mundo. Ele escolheu ter aqui. Ia ser até mais barato. Ele tem muito mais barato. Mais barato para ele, mas ele escolheu ter aqui, gerar emprego aqui. Então, a gente tem que valorizar essas pessoas, que mais gente faça isso, porque vai gerar mais emprego. Aí, se nossa produção de conteúdo também tem um pouquinho disso, tentar aproximar e mostrar para as pessoas. Tem que crescer a náutica, para todo mundo ganhar. Legal, Paulo. Valeu, chega, senão a gente não para. Fala suas considerações finais, fala do seu canal e dos seus colaboradores, né, dos seus patrocinadores que promoveram todo esse deslocamento, embora você já fez 100, né, eu lembro. Sim. Mas aí fica à vontade aí. A nossa vida náutica já existia antes do canal. Agora, por exemplo, algumas coisas, já comentei isso não é hipocrisia, né? A gente no começo não colocava dinheiro, não ganhava dinheiro com diário de bordo. Só que eu dificilmente faria uma viagem para Búzios, por exemplo, como eu fiz ano passado. Se tivesse que pôr dinheiro do bolso, porque é longe, não tem muita coisa lá. Não tem. Você vai gastar com combustível, como tudo mais. Eu não iria. Né? Então, assim, os patrocínios me ajudaram a viabilizar esse tipo de viagem. A viagem de Búzios eu não ganhei dinheiro, mas já não gastei. Certo. Eu fui e voltei sem gastar. Vir para cá navegando, cobrir isso tudo, eu sempre pensei o seguinte, eu não podia entrar comercial. Quando eu resolvi virar comercial, eu falei, eu não quero entrar que nem os outros que enfiam a faca. Porque senão você só mais um que está prejudicando o mercado. Então a gente enche de patrocínio aqui assim, mas é tudo taxinha baixinha, cada um dá um pouco. Viemos, fizemos a reportagem e voltamos. Legal. Nós temos nossos parceiros, vou convidar você que vier aos eventos náuticos, né? Vir conhecer os nossos parceiros, é óbvio, agradecer eles pelo apoio, mas é tudo um pouquinho de cada um para viabilizar. Né? Então deixar o convite para vocês acompanhar a gente na TV Diário de Bordo no YouTube, youtube.com/TV Diário de Bordo, e o nosso Instagram, Diário de Bordo Oficial, são as duas redes sociais que a gente mais fomenta.
Vem conhecer, vem entender, acompanha um pouquinho para você ver o que é o mercado náutico. De repente a tua empresa está assistindo aí, que trabalha com outros ramos, eu tenho uma empresa de cortinas residenciais. Talvez se você estiver na náutica você vai ganhar mais dinheiro, sabe? Então, vem conhecer esse mercado, cara, porque o mercado aqui é carente de fornecedores de todo tipo de produtos e serviços e é importante pessoas de fora se especializar, tá? Porque é um mercado diferente, não dá para você pegar um funileiro de carro e querer que ele venha fazer uma funilaria de barco. E o tipo de material também, né, Paulo? Sim, mas dá para aprender. Eletricista, residencial, automotivo, a náutica é diferente, é um pouquinho de cada um, mas vem aprender, vai porque de repente aqui você vai ganhar mais com o seu trabalho, vai ser mais valorizado, vai trabalhar até menos, não sei, você vai crescer no mercado náutico, porque é carente de todos os tipos de profissionais. Então fica esse convite a vocês aí, de repente, através do nosso canal, você acha até uma forma de mudar a sua vida aí. Legal. Encerrando aqui nosso primeiro podcast externo, né? Na mesa, né? Agora aqui é na mesa, na popa da Verona e do Paulo, do Diário de Bordo. Agradecer o Paulo por ter nos recebido aqui. Eu sei que tá uma correria danada, né? Daqui a pouco você vai cobrir evento, editar, grava. Esse cara ele tem, na verdade, um set de gravação aqui. Vocês vão ver lá. Vocês que ainda não seguem, é claro que vão passar a seguir. E muito obrigado, Paulo. E quando você vier no Rio, né? Se vier sem barco, você já tem um quarto de hóspede lá em casa pra gente. Obrigado mesmo. Aí a gente vai pro shopping, a gente vai andar fazer o programa de Paulista no Rio. Programa de Paulista no Rio. Tá bom, cara? Muito obrigado. Pessoal, forte abraço.